O pessoal falando de, cara, linguagem neutra. Qual a opinião com certeza. Traz um professor de português que tem que falar sobre a linguagem neutra. E tá muito falado nas últimas semanas, né? Estavam com um projeto de lei ou estavam forçando alguma coisa e eu não sei em que pé que tá isso. Você tá por dentro? Cara, então, eu vi tudo isso, obviamente, acompanho tudo que tá rolando. E assim... O que estão querendo fazer, na verdade? Existe um processo todo de... Cara, eu vou separar as coisas, tá? Assim, pra gente poder entender bem. Existe uma coisa chamada língua portuguesa padrão, que é a parte técnica, que é a parte do estudo da língua, certo? E existe uma coisa social, que existe a nossa linguagem social, né? E aí, quando eu falo de linguagem social, a gente vai entrar nos grupos sociais. Então, por exemplo, se você faz parte do grupo dos boleiros, tem uma linguagem própria dos boleiros, que é a linguagem falada entre eles ali, termos que eles usam. Assim acontece também com a galera que é do pagode, do surf, né? Os grupos sociais todos têm sua própria maneira de se comunicar. Beleza. Então, duas coisas separadas. E existe isso, que é a linguagem falada, né, entre a galera, e existe o estudo da língua, que é a norma padrão. Quando eu falo estudo da língua norma padrão, eu tô falando da linguística. E aí tem muita gente que esquece que a língua... Tá, vamos parar aqui antes de continuar. É uma ciência. Porque eu quero. Já tem muita coisa para abordar aqui. Assim, como eu disse, são muitas coisas que o professor aqui fala e nós temos que rebater ponto a ponto para deixar muito claro o que se quer dizer com cada termo, cada expressão jogada aqui. Para começar aqui, ele disse primeiro que a língua portuguesa padrão é o estudo técnico da língua. E ele até diz que tem que separar, então, o estudo técnico da língua, então, a língua portuguesa padrão, da língua social, falada por aí, então, dos grupos sociais. Ele até citou, então, o que nós conhecemos como jargão, ou gírias, né, que identificam grupos sociais, pessoas que pertencem a certos grupos sociais. Primeiro ponto de importância aqui é pensar o que é a língua padrão, o que é a norma padrão da língua portuguesa, porque ele diz aqui que é o estudo técnico da língua. A linguística, como ele vai citar várias vezes aqui, não é o estudo técnico da norma padrão. Nós temos que lembrar que a norma padrão ela é uma variedade da língua portuguesa. Então, nós temos variedades, nós dizemos que são um conjunto de regras, de regras de funcionamento mesmo, não regras de imposição do que deve ser dito necessariamente, mas são regras de funcionamento. Então, dentro da língua portuguesa, nós temos a variedade europeia, que é a variedade falada em Portugal e que pode ser adotada por outros países também, mas a grande variedade europeia tem a sua forma de funcionamento muito característica dessa região. Nós temos a variedade brasileira também da língua portuguesa e dentro de cada uma dessas grandes variedades nós temos outras subvariedades que é, por exemplo, o português culto, o português padrão, como se diz assim, né? Tem vários nomes, norma padrão, língua culta, norma culta, tudo isso se refere a uma coisa muito específica que não é o que as pessoas falam. A norma culta ou a língua portuguesa padrão é o que se define dentro de gramáticas, ou seja, é o que se escreve nas gramáticas, é o funcionamento da língua como é descrito nessas gramáticas. E, então, no ensino formal da língua portuguesa no Brasil, por exemplo, vai se seguir a norma padrão da variedade brasileira, que é diferente da variedade portuguesa. Então, em Portugal, se tem uma norma padrão para a variedade europeia e se tem uma variedade padrão para a variedade brasileira. E a gente tem que lembrar, então, que é um livro, gramática, que descreve o funcionamento, mas com uma característica muito importante, que é de ser prescritivo. E o que significa? A norma padrão é prescritiva porque ela dita como se deve usar a língua. E, como já que nós estamos nesse território, ela também quer dizer que a norma padrão pode ditar ou se propõe ditar o que é certo e errado. E aí que nós entramos num dos conceitos mais complicados dessa análise que o professor está fazendo aqui, que é o conceito de certo e errado. E ele vai falar várias vezes aqui o que cabe, o que não cabe na língua, que é típico da norma padrão, que é o que ele ensina para concurso público. A gente vai falar os contextos em que a norma padrão é de fato necessária para ser usada. Agora, nós temos que lembrar que então a norma padrão é uma variedade escrita da língua, ou seja, não é o que as pessoas falam. Você pode ter o português mais rebuscado, você pode prestar atenção em cada palavra que diz, mas você nunca vai seguir de fato a norma padrão, porque ela é uma língua imaginada. Ela é uma língua que é feita só na modalidade escrita e imaginada como se fosse uma língua sem acidentes, uma língua sem desvios,
Então, a norma culta padrão vai ser uma idealização do que a língua portuguesa deveria ser para algumas pessoas, os ditos gramáticos da língua, né? Mas é claro, a gente vai ver que com o estudo da linguística, ser um gramático, ser um entendedor de linguística, não é dizer o que é certo e errado, não é pegar um livro de regras artificiais. Ele vai falar muito sobre a regra artificial, a gente vai chegar nisso, mas não é pegar um conjunto de regras imaginado para uma língua e dizer que aquilo é certo e errado e o que as pessoas falam está em desacordo com aquilo. Então, para começar, o primeiro ponto que eu quero tocar aqui é, de fato, sim, é esse aqui. A língua padrão, ou a norma culta, qualquer coisa que você possa chamar essa variedade padrão que nós temos ensinada nas escolas e, por exemplo, reproduzida pelo professor nos seus conteúdos didáticos. Ela não é o estudo técnico da língua. Para começar, ela é uma variedade da língua na modalidade escrita e que não corresponde ao uso real da língua pelos seus falantes em todos os territórios daquela variedade, seja brasileira, seja europeia, angolana, qualquer que seja. No caso, as grandes variedades são a brasileira e a europeia, e a angolana, a moçambicana, acaba usando a variedade europeia como referência com as suas características locais. Mas não é o estudo técnico. O estudo técnico da língua é analisar a fala, por exemplo, a fala ou a escrita dos falantes, em seu uso real. E nós podemos comparar com a norma culta padrão, que é essa variedade imaginada. Nós podemos comparar, mas simplesmente por uma questão de referência. Ou seja, podemos pegar a norma padrão como uma régua, que não, sabemos que não corresponde ao que as pessoas falam, e comparar com o que as pessoas falam de fato, para só perceber as nuances, os desvios que compõem aquela fala real, que não é imaginada. Então, e a linguística, que o próprio professor diz que a linguística é o estudo da norma padrão, mentira, isso não é o estudo da norma padrão. E é isso que eu fico um pouco, esse react, é claro, não é um ataque pessoal ao professor, mas o que me incomoda um pouco é pessoas que fizeram letras, fizeram curso de estudo da língua portuguesa e divulgam esse tipo de conceito que só reforça uma ideia muito equivocada do que é o estudo da linguística. Então, a linguística não é o estudo da norma padrão, nós usamos meramente como uma referência. Aliás, vou te falar, na minha graduação eu mal usei a norma padrão como uma referência direta para o que eu precisava. Era mais uma referência indireta. Então, eu analisava o discurso das pessoas, analisava a escrita, analisava a fala, e a norma padrão era mais uma referência. Então, as pessoas têm a impressão de quando se estuda linguística, quando se faz um curso de letras, que você tem todas as regras dessa dita norma culta na cabeça, e eu falo que não, eu preciso consultar, porque é para isso que serve a gramática, para consulta, porque a língua, a análise que se faz da língua é da produção dos seus falantes, que pode ou não se aproximar muito, que na verdade é muito já bem distante, mas enfim, ou se distanciar completamente dessa norma padrão.